momentos que ficam para a história. Aquele golo, aquela defesa impossível. Já temos muitos cromos, mas falta-nos o mais desejado. Aquele que não nos deixa perder a esperança. Este Mundial é para colar na memória. Todo o Mundial, só na Sport TV. O Mundial, onde é que se vê? Na Sport TV. Olá Leões, mais um Leão de Sofá. 34 anos depois, Torriense e Sporting voltam a enfrentar-se, dessa vez na final da Taça de Portugal. O Torriense chega à sua segunda final na história depois de 1955-56, saiu derrotado frente ao Futebol Clube do Porto. O Torriense, que acaba por ser das grandes equipas da época, termina em terceiro lugar na segunda divisão, a lutar no play-off de acesso à primeira, empatou a 0 a primeira mão frente ao Casa Pia. Já o Sporting, segundo classificado, alcança a final da Taça pela 32ª vez, a sua terceira final consecutiva. O Sporting volta a perder uma final, são agora 14 finais perdidas no Jamor, e o Torriense faz história, conquista a Taça pela primeira vez e torna-se a primeira equipa de um escalão inferior a conquistar a Taça de Portugal. Rui Borges repete o 11 da última jornada, com Diomande a começar no banco. Olá Ângelo. Olá Mário, olá Leões. Antes de partir para a análise do jogo, queria só dar duas notas prévias. A primeira, como eu acho que quem nos ouve já viu nas nossas redes, este foi um jogo um bocadinho diferente para nós como adeptos. Tivemos a oportunidade dada pela Sport TV de ir assistir a este jogo na sala de jogos da Sport TV, e desde já o meu agradecimento, porque fui eu que estive lá. Foi uma excelente experiência. Não vou dizer que foi agradável devido ao resultado do jogo, como é óbvio, Sim, mas foi muito engraçado participar dessa iniciativa. Deu para falar um bocadinho com o Raminhos, com o Elvas, com o João Pedro Costa. Foi muito engraçado. Pena, obviamente, o resultado do jogo, mas espero vir a repetir em futuras oportunidades. E a segunda, que acho que é o mais importante no meio disto tudo, dar os meus mais sinceros parabéns ao Torriense pela conquista da taça, inteiramente merecido. Muito respeito por aquilo que a equipa de Torres Vedras está a fazer, e espero sinceramente que agora durante a semana também consigam vencer no play-off para estar na primeira divisão no próximo ano, porque de facto merecem. E faz falta ao campeonato português ter uma equipa que jogue como o Torriense se apresentou hoje no Jamor, porque não houve nada de autocarros nem nada que se pareça. Obviamente foi uma equipa a apostar muito mais no contra-ataque, na transição rápida, como é óbvio, outra coisa não seria de esperar, mas não foi uma equipa de enfiar 11 jogadores atrás da linha da bola e esperar pelos penaltis, nada disso. Portanto, inteiramente merecido. Muitos parabéns, e esperemos que na próxima época nos defrontemos pelo menos mais duas vezes, espero eu, com melhores resultados para o Sporting. Sim, deixa só dizer, quanto ao quem jogo, não viu força. o Ângelo lá. Não, só dizer, para quem não viu, na Sport TV 2, a sala de jogo, né? Puxa atrás, vai ver lá o Ângelo soltinho a falar do Rodrigo Tiuli. Soltinho. Sou o novo Candido Costa. Sim. Não, é verdade. Mas é isso. Isto é essa homenagem a Rodrigo Tiuli, é verdade. Sim, começaste logo bem. O gajo está solto. Sim. Rodrigo Tiuli, que diga-se de passagem, que é a razão para o meu filho se chamar Rodrigo. Estou a brincar. Sim, não duvido que seja verdade. Mas sim, podem fazer, se quiserem passar por esse esforço de me verem na televisão, convido-vos a fazer. Quanto ao jogo, péssima entrada do Sporting em campo, ou melhor, uma ótima entrada do Torriense em campo. Entrou a mandar no jogo, chega ao golo muito cedo, num lance ali um bocadinho às três pancadas, por assim dizer, mas justificou, porque teve uma entrada de facto muito, muito interessante no jogo. Depois o Sporting, eu acho que tem, como seria de esperar, tem um ascendente. O Sporting faz um jogo, eu diria estranho, que o Sporting conseguiu até com alguma facilidade criar e desequilibrar o Torriense, mas depois finalização nem vê-la. Ou seja, o Sporting conseguia encontrar espaços, quer pelo meio, quer pelas laterais, muito facilmente, mas faltou sempre o último passe para gerar finalização. Consegue depois
na segunda parte, no início da segunda parte, chegar ao empate. Eu, muito sinceramente, bom, antes do jogo começar, e obviamente estava à espera de uma vitória do Sporting neste jogo, porque o Sporting era muito, muito favorito, como é óbvio, e depois toda a condicionante à volta do Torriense ter jogado na quarta-feira, salvo erro, jogar hoje e depois ter de jogar novamente na quarta ou quinta-feira desta semana a segunda mão do play-off, e tendo o treinador do Torriense dito, e faz sentido, que o principal objetivo do Torriense seria a subida, eu estava um pouco, não só a dar favoritismo ao Sporting, como é óbvio, mas também a pensar que de alguma forma o Torriense fisicamente não fosse capaz de se aguentar durante o jogo todo, e que isso iria fazer a diferença. Não se viu em campo, viu-se até o Sporting fisicamente não me pareceu melhor que o Torriense, o que é bastante preocupante. O Quaresma já não se conseguia mexer na segunda parte, e muitos jogadores muito, muito cansados. Eu não digo que o Sporting tenha feito um mau jogo, porque lá está, chega ao empate no início da segunda parte, e eu aí pensei que mais minuto, menos minuto, o Sporting iria dar a volta, e dando a volta ao marcador o Torriense já não ia conseguir responder. O que é facto é que os minutos foram passando, algumas ocasiões de perigo para o Sporting, mas nada de espetacular, só uma grande defesa do guarda-redes do Torriense, um remate, creio eu, do Trincão ou do Yulman, não tenho a certeza, do Yulman, creio, mas fora isso tem grandes ocasiões de finalização. O próprio gol do Sporting vem ali também de uma carambola um bocadinho estranha do Stopira, que depois acaba por quebrar para o Soares, que tem uma boa finalização. E depois tem o lance do penalti, que obviamente penalti bem marcado. A expulsão do Maxi também diria que cabe para o lance que foi. E depois a perder 2-1 com menos um jogador e a 5 minutos do fim, muito dificilmente o resultado seria outro que não a derrota do Sporting. Teve inclusivamente muito perto de sofrer o 3-1 já num lance com o Rui Silva fora da baliza. E pronto, acho que foi um castigo justo para o Sporting. Acho que a pior crítica que posso fazer aos jogadores do Sporting e também ao treinador do Sporting, e nós aqui no lançamento, ou melhor, quando passámos da meia-final contra o Porto, falámos aqui disso, e eu até tinha dito que neste tipo de jogos com equipas teoricamente mais fracas, eu até tinha mais confiança num Sporting treinado por Rui Borges do que por Ruben Amorim. A pior crítica que eu posso fazer aos jogadores do Sporting e ao Rui Borges é que acho que entraram convencidos que mais cedo ou mais tarde isto ia aqui para o Sporting, e desvalorizaram de uma forma tremenda, a meu ver, o Torriense, e isso não é aceitável. Não é aceitável para um clube da dimensão do Sporting a perder uma taça ou perder um jogo com o Torriense. Não é aceitável, com todo o respeito para o Torriense, e é ainda menos aceitável estar sobranceiro, como eu acho que, não vou dizer todos os jogadores, mas a esmagadora maioria dos jogadores entrou, e que parece, tu já aqui tinhas dito há tempos noutro jogo, não me lembro qual, mas parece que esta equipa do Torriense foi zero trabalhada durante esta semana, foi zero estudada. O Sporting parecia que não sabia contra quem estava a jogar. Uma dupla de centrais que parece que nunca jogou junta, completamente desincronizada, e que não foram capazes de parar os jogadores do Torriense. Estavam perdidos em campo. E isso é alarmante, porque me parece que este lançamento, a ideia com que me fica é que acabou o jogo contra o Gil Vicente a semana passada, companhia, fizemos o segundo lugar, objetivo mínimo conquistado. Isto agora com aqueles caramelos lá da segunda divisão, isto menos de 5 é derrota, isto nem vamos treinar, nem vamos ver como é que eles jogam. Chegaram ali a apanhar uma surpresa, e acho que é um castigo mais do que merecido. E pronto, já falei muito, vou fechar como comecei. Muitos parabéns ao Torriense, todo o mérito nesta conquista, e esperemos, ou neste caso espero, não vou falar por ti, espero no próximo ano tê-los na primeira divisão. Sim, eu concordo em parte. Assim, quem conhece o futebol já devia estar avisado para um desfecho desses, e pareceu-me que muitas pessoas não conhecem, porque houve todo um clima de vitória antecipada do Sporting, e tanto do lado dos adeptos do Sporting com essa mentalidade menos 3 é derrota,
como do lado dos adeptos do Torriense, que quase com aquele o que importa é participar, não é? O que importa é que estamos cá. Isso colocou logo desde o início uma pressão muito grande no lado do Sporting e retirou toda a pressão ao Torriense, que já entraram no jogo a ganhar só por estarem no Jamor. Isso viu-se até ao longo do jogo pelos assobios dos adeptos do Sporting a cada passo falhado. E antes até de falar da equipa, eu falo dos adeptos. A prestação dos adeptos foi má, não ajudou a equipa. Passaram mais ansiedade que energia. E talvez tenha sido a despedida de alguns jogadores e eu fico triste que tenham saído sob assobios depois de anos de conquistas. Agora falando do jogo, o Sporting entra logo a perder, o Torriense consegue soltar-se pela primeira vez e ganham aquele canto e depois muito mal defendido, um gol ferido aos 4 minutos que curiosamente é o mesmo minuto do gol da derrota na final da Taça frente ao Académico em 2012, e esse gol colocou ainda mais pressão, um desconforto claro, e depois as coisas nunca saíram bem. Houve boas jogadas sim, mas na teoria, porque depois elas não estavam a sair. Estava claramente a ser um dia negativo nesse sentido, difícil de ligar dentro da área, acabamos por colocar muitas bolas fáceis para o guarda-redes. Tivemos 20 cantos, eu não me recordo de um que tenha ido à baliza. O gol do empate, como falaste, até acaba por aparecer com alguma sorte. Também ali boa insistência do Maxi, depois bem trabalhado pelo Soares, mas com alguma sorte. Mas mesmo depois do gol não vimos uma imposição, um domínio do Sporting, continuámos a ver as mesmas dificuldades e por fim uma desinspiração muito grande. E também o Rui Borges não conseguiu mudar isso, fosse com alguma indicação tática e muito menos com alterações que também não surtiram grande efeito. E o Torriense conseguiu explorar muito bem os contra-ataques, o Sporting teve algumas dificuldades em equilibrar o ataque e a defesa e acabam por sacar aquele penalti, diria que numa fase em que todos já sentíamos que mesmo ganhando ia ficar uma sensação agridoce pela forma como o Sporting estava no jogo, e essa sensação começa por essa tal expectativa que isso ia ser um passeio, mas no final existe algo inegável, essa equipa de Torriense teve mais alma e, como tu disseste, justo vencedor, mereceu muito esse troféu. A única coisa boa foi a notícia do dia que conseguimos o acesso direto à Champions, mas perdemos não só esse troféu, como a chance de lutar pelo primeiro troféu da próxima época, a Supertaça. E isso é muito mau. É difícil de digerir o que aconteceu aqui, é muito difícil de digerir, mas pá, eu para terminar eu tenho que dizer, alguma coisa tem de mudar. Alguma coisa tem de mudar. Pegando aqui na frase muito utilizada no futsal de final de ciclo, não sei se é o que está a passar aqui na equipa de futebol, se é aqui um final de ciclo, mas eu olho para alguns jogadores e digo, pá, alguma coisa tem de mudar. Chegámos ao fim de uma época, há muito desgaste, mas isso não é aceitável. Não é aceitável e tem de haver mudanças, tem de haver consequências, e eu não estou a falar de uma mudança de treinador, mas a verdade é que alguma coisa tem de mudar, porque o que aconteceu aqui foi grave. Foi muito grave e o Sporting não teve em campo. O Sporting que nós vimos, por exemplo, na segunda mão contra o Bodo Glimt e em vários jogos, não foi esse Sporting. Foi um Sporting que provavelmente até se calhar foi um dos piores jogos da época, talvez. E infelizmente custou-nos um troféu. Sim, uma das coisas que para mim é inexplicável, e eu concordo a 100% com o que tu disseste, e tocando no ponto que estavas a falar, que era também uma coisa que eu queria realçar, que é precisamente termos aqui, bom, pelo menos 2 jogadores que já sabemos que é o último jogo que fazem pelo Sporting, o Morita e o Kenda, ter aqui 3, 4, 5, 6 jogadores que eu não acredito que saiam todos, mas se calhar 2, 3 deles vão sair. Falou-se de Bragança, fala-se de Trincão, fala-se de Pote, fala-se do Yulman, e eu acho que são jogadores, acho não, tenho a certeza que são jogadores que por aquilo que conquistaram no Sporting não mereciam esta saída e não mereciam a acontecer, e não mereciam, porque estas últimas imagens são sempre aquelas que tendem a ficar, e será injusto para aqueles que saírem que este seja o último jogo que fazem no Sporting, obviamente. Mas, por exemplo, uma das coisas que me mostra mais
a sobranceria com que quer os jogadores, e volto a dizer, quer os jogadores, quer a equipa técnica atacaram este jogo, é que não é que este jogador que eu vou falar a seguir tenha feito uns últimos jogos geniais. Não é o caso. Mas eu não consigo perceber tu estares empatado com o Torriense na final da Taça de Portugal aos, vou dizer, 65 minutos, e teres um jogador como o Giovanni Kenda no banco que entra aos 92. Não consigo perceber. Um jogador que lá está, teve muito tempo parado esta época e quando voltou não se pode dizer que tenha feito jogos do outro mundo e jogos quer perto do nível a que ele nos habituou no Sporting, mas eu não consigo perceber. Precisamente um jogador que esse já é oficial e é oficial há um ano e um bocadinho mais que este seria o último jogo que ia fazer pelo Sporting, acho que entrava com um bocadinho de motivação extra para tentar virar o jogo. É verdade que ele entrou aos 92 e teve impacto no sentido em que teve vários lances, não conseguiu desequilibrar, é verdade, mas esteve em jogo. E eu não consigo perceber como é que este jogador entrou aos 92 minutos neste jogo. Não consigo perceber. Não consigo perceber como é que tu olhas para o teu banco, e isto não é uma crítica ao Luís Guilherme, mas não consigo perceber como é que entra o Luís Guilherme aos 70 minutos e o Giovanni Kenda aos 92. Não consigo perceber e muito dificilmente irei perceber. Também não percebo, mas isso podemos falar mais à frente, também não percebo como é que tu atacas este jogo se tens o Diomande que foi capaz de fazer, neste caso, 50 minutos, porque entrou aos 70, mais ou menos. Não consigo perceber como é que tu entras neste jogo com o Vaianidis à direita em vez de entrar com o Quaresma à direita e o Diomande no meio. Também não consigo perceber. Mas pronto, por isso é que eu não estou lá dentro, por isso é que eu não recebo o que o Rui Borges recebe. Mas há aqui muita coisa estranha e esse fim de ciclo, tu estavas a dizer, vai acontecer de uma forma ou de outra, porque lá está, acho que há aqui muitos jogadores que, lá está, não acredito que iremos vender todos, e espero bem que não iremos vender todos, mas acho, ou pelo menos eu dou como certo a saída do Human, dou como muito provável a saída do Pote, portanto há aqui um fecho de ciclo claro, e há muita coisa que tem que mudar e há muitos. Há um silver lining nesta temporada, que é foi muito claro aquilo que correu mal. Foi brutalmente claro. Lá está, tal como tu, eu não defendo que haja uma mudança de treinador, não defendo. Eu não disse isso. Cuidado. Eu ok, tu disseste não estou. Sim. Ok, não estou a dizer que será uma mexida de treinador. Sim, eu posso dizer já. No sentido de, se calhar, não sei se é por aí, mas também não estou a dizer que não é. Eu vou deixar para a semana. Vou deixar para a semana. Ok, spoiler alert. Sim. Eu não acho que a solução passe por aí. Sobre isso. Eu não acho que a solução passe por aí. Agora, existe o risco, e nós temos um exemplo muito claro do outro lado da estrada. Existe, neste momento, para mim, um claro risco de, em setembro, outubro, novembro, estarmos a falar dessa alteração de treinador. Eu volto a dizer, a única coisa boa que sai desta temporada é que, para mim, pelo menos para mim, foi brutalmente claro aquilo que correu mal. E sendo brutalmente claro aquilo que correu mal, acho que é fácil de identificar e corrigir isso, ou tentar corrigir isso. Mas preocupa-me que se calhar isso não esteja, nem toda a gente estar a ver o mesmo que eu estou a ver. E esta época foi claro que o plantel, eu acho muito bem que se lute por todos os objetivos, é isso que é o Sporting. Não foi isso que foi o Sporting durante muito tempo, mas é isso que é o Sporting há 4, 5, 6 anos esta parte, e é assim que nós queremos continuar. Então tem que ser dadas condições para que isso aconteça, porque este plantel não é plantel para se lutar por tudo. Eu concordo. E depois jogos, e vou finalizar aqui, volto a tocar no ponto, jogos grandes, bola, não é? E isso tem que isso esteve aqui o segredo desta época, sem dúvida alguma, e isso tem que ser corrigido. E a mim preocupa-me
ou tenho algum receio. Eu aqui há 2, 3, 4 semanas estava perfeitamente convencido que a solução passava por aqui, e os últimos tempos, este final da época, abriu-me aqui algumas dúvidas em relação ao que seria melhor. Se era fechar este ciclo agora, no fim da época, e aproveitar que tivemos a qualificação para a Liga dos Campeões, a qualificação direta, ou seja, que nos vai fazer entrar um bocadinho Sim. mais tarde na época. Também infelizmente não temos supertaça. Fechar este ciclo e começar um novo, ou correr o risco da próxima época não começar bem. E se a próxima época não começar bem, não vamos estar a começar com 3, 4 meses de antecedência, de atraso. Vamos estar se calhar a começar com 1 ano de atraso, e isso é preocupante. Sim, eu concordo com algumas coisas. Não sei se é assim tão claro tudo correu mal, mas eu depois para a semana também vamos falar novamente sobre isso. Mas algumas coisas são. Mas agora sobre esse jogo, esse jogo acho que é vergonhoso o que se passou aqui. Eu concordo, acho que no final é isso. Tu olhas para o jogo e o Torrense quis mais e portanto merece esse troféu. E é só isso que eu tenho para dizer. É muito triste o que aconteceu nessa final, mais uma final perdida. Não, acho que estamos todos bastante desagradados com esse jogo e pronto. Ângelo, destaques? Bom, eu como MVP e também um provável prémio de despedida, e também de agradecimento por estas 2 épocas, mas não só. Acho que foi o melhor em campo do Sporting, ou se calhar o menos mau. Dou a Morten Hjulmand. Esteve incansável o jogo todo, muito, muito forte na recuperação, controlar os tempos de jogo. Acho que foi, não vou dizer que foi o melhor, vou dizer que foi o menos mau, porque no cômputo geral acho que a equipa não esteve, acho não, claramente não esteve à altura. Acho que o Hjulmand foi o menos mau e fez aqui, diria eu, muito provavelmente o último jogo com a camisola do Sporting. Agradecer aquilo que também foi o progresso que ele teve, porque não era um jogador em que eu via dotes de capitão, mas ele encheu esse papel. É um jogador enorme e agora irá para níveis em que ele certamente irá dar a resposta. Espero que não para o sítio para onde andou a ser namorado esta semana, mas se tiver que ser, também tem qualidade para isso, certamente. Ok, os meus destaques. Eu dou MVP ao Trincão. Acho que foi ali o mais lutador o jogo todo. Acabou por ser, para mim, foi o mais batalhador e aquele que fez mais por merecer um desfecho diferente. E depois dou também destaque ao Hjulmand. No geral fez um bom jogo, tanto no momento defensivo como é habitual, como a tentar envolver-se mais na frente, com a iniciativa, a tentar levar a equipa para o ataque. E são esses os meus destaques positivos. Negativos. É engraçado porque o meu primeiro negativo vai para o Trincão. mais um jogo que eu não vi nada do Trincão. Foi um fim de época penoso, mas nada que nós não tivéssemos à espera. Nós falámos aqui várias vezes da sobrecarga. Bem, no outro dia estávamos que o a falar Trincão... que nunca tinha acontecido de um dar MVP ou o outro dar negativo. Nunca, olha, foi a primeira Olha, vez. exato, é verdade, exatamente, é Nunca verdade. tinha É acontecido, verdade, olha. Estamos a época é assim. verdade. É verdade, é verdade. Eu acho que foi um fim de época penoso para o Trincão, e nós falámos disso aqui. O Trincão acabou a época com 54 jogos, e não é 54 jogos feitos por um central ou por um guarda-redes cujo desgaste não é tão elevado. É 54 jogos, se calhar, do jogador que corre mais em campo durante os jogos. Portanto, perfeitamente normal esta quebra do Trincão no fim. Aconteceu na pior fase da época. E não esquecer que ainda há Mundial e ele foi convocado. Não acredito que vá fazer muitos minutos, mas não irá estar de férias. Portanto, É algum quase a mesma receio por coisa. aquilo que Vai fazer será. para aí um minuto. Stand. Pois é isso. Sim, mas vai estar a treinar, não vai estar de férias, percebes? Algum receio do que será Trincão na próxima época,
se continuar, como eu espero que continue, ou como eu gostaria que continuasse, no Sporting, mas não vai começar uma época fresco como eu gostaria que começasse. E depois como disse há pouco, a Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio. E Gonçalo Inácio, então, vou dizer, deplorável o jogo todo. O lance do penalti, o Gonçalo Inácio parecia um central das distritais. Não consigo perceber como é que o jogador do Torriense consegue tirar o Gonçalo Inácio e o Max Araújo da frente, como se estivesse a jogar com miúdos na escola. O lance em que ele deu o amarelo e que se o árbitro tivesse sido um bocadinho mais rigoroso e desse um cartão vermelho ao Gonçalo Inácio naquele lance, embora fosse discutível, não era escandaloso e tem uma abordagem horrível. O passe médio e longo do Gonçalo Inácio ficou preso a algures numa alfândega qualquer deste país. Não, está perdido há uns bons jogos, completamente fora. E a juntar a ele o seu parceiro do lado direito, Eduardo Quaresma, como eu estava a dizer há pouco, parecia uma dupla de centrais que, embora esteja longe de ser a dupla de centrais mais utilizada por Rui Borges, pareciam dois jogadores que tinham sido contratados esta semana e que estavam a jogar juntos pela primeira vez, porque ou iam os dois ao mesmo homem, ou não ia nenhum, ou um gajo com uma fita de corpo pintava os dois. Pá, não consigo perceber. E acho que esta insegurança, ou esta falta de segurança que a dupla de centrais passou para o resto da equipa também não ajudou. O próprio Quaresma, que é um jogador com um excelente transporte de bola, bom passe, não se viu nada. E acho que estiveram completamente ao lado. Nem foi ao lado, acho que passares ao lado é que tu não fazes nem bem nem mal. Eu acho que eles só fizeram mal este jogo. Muito, muito, muito mal. Ok, compreendo, mas eu tenho aqui destaques diferentes. Eu dei destaque negativo, se calhar vai ser um bocado uma surpresa, mas eu dei ao Suárez. Mesmo com o golo, Suárez perde ali uma chance clara e teve vários lances com abordagens para mim horríveis. Ele tem 2 cabeceamentos onde está a ajudar, literalmente ajuda os centrais do Torriense. 2 cabeceamentos, não foi um, foram 2. 2 cabeceamentos onde ele cabeceia para fora. Não percebi o que é que ele estava a fazer ali. Pá, e depois tem uma chance que ele tinha que marcar. Há ali uma chance de golo que ele tinha mesmo que marcar. E o Suárez é isso. É um grande jogador, mas há ali momentos em que é mesmo a trazer ali vibes de Paulinho mesmo, à frente da baliza. Portanto, para mim foi um jogo mau do Suárez mesmo com o golo. Depois dou ao Maxi. Infelizmente acaba por fechar a época com uma exibição fraca depois de uma época recheada de grandes exibições. Não vimos o melhor Maxi atacar e depois acaba com esse penalti. E dou também ao Katam, muito desinspirado, as coisas saíram quase todas mal. Isso também se refletiu no jogo ofensivo do Sporting. E são esses os meus 3 destaques negativos. Eu não concordo com o destaque negativo ao Quaresma, obviamente ao Trincão também não preciso dizer, porque é o meu MVP, mas o resto até consigo concordar. Eu percebo o que disseste em relação ao Suárez. Eu não dei, primeiro porque o lance da finalização é um excelente lance individual dele. Tem aquela falha, o guarda-redes pela frente, é verdade, mas é uma excelente defesa do guarda-redes do Torriense. Eu acho que ele, no cômputo geral, obviamente não fez um grande jogo. Acho que não esteve tão mal assim que nos ficasse um negativo, mas percebo o que dizes. Há ali lances que de facto nem digo tanto esse que ele falhou do guarda-redes. Os lances dos cabeceamentos que estavas a falar, sim. O que eu estava a falar, não sei se te lembras, é aquele que ele não acerta na bola. Sim. Se ele pega na bola era golo. E depois tem um que vai à figura, sim, mas está a falar daquele que ele nem acerta na bola. Era esse que eu me estava a referir. Acho que esse sim. Aí falhou completamente o instinto finalizador do porque depois o golo é bom, mas falha demasiado e acho que nesse jogo para mim teve que ser negativo mesmo. Eu acho que não sei se é a primeira, não sei se é inédito, mas não é muito comum eu dar destaque negativo a um jogador que tem o golo, mas aqui para mim Suárez mereceu. Se calhar outro jogador que eu devo ter dado negativo com o golo deve ter sido o Paulinho mesmo. Acho que isso era comum. O Paulinho marcava, mas depois também levava um negativo. Era em todos os jogos. Sim, era basicamente em todos os jogos. Mas pronto, é isso. Terminámos a época dessa forma. Acho que não estávamos a contar terminar assim.
Mas enfim, dizer que para a semana ainda estamos aí com a análise da época, vamos falar mais sobre isso e mais sobre o que foi a época, falar um bocadinho mais sobre os jogadores. Mas é isso, Ângelo, obrigado. Lamentavelmente terminar assim, mas é o que é, faz parte. É isso, esperemos que a próxima época seja melhor. Obrigado, Mário, obrigado, Leões, e até para a semana. Valiões, boa semana dentro dos possíveis e até à próxima. Há momentos que ficam para a história. Aquele golo, aquela defesa impossível. Já temos muitos cromos, mas falta-nos o mais desejado. Aquele que não nos deixa perder a esperança. Este Mundial é para colar na memória. Todo o Mundial, só na Sport TV. O Mundial, onde é que se vê? Na Sport TV. Isto é leão de sofá. Aconteça o que acontecer, seja uma semana boa ou má, estamos sempre cá. Leão de sofá.